Então, boa tarde a todos. Vamos começar nossa aula de GR do dia 7/10. E hoje nós vamos fazer a demonstração do cálculo da fossa séptica, né? Então, vocês, enquanto técnicos ambientais, né, deverão saber aí fazer a demonstração de um cálculo de fossa séptica, não construí-lo, claro, né? Quem vai construir é o engenheiro, tal. Né? O que vocês têm que fazer é verificar, né, se vocês trabalharem, por exemplo, numa secretaria de meio ambiente, ou forem técnicos ambientais de uma construtora, né, saber se a fossa está dentro das normas técnicas, dentro da legislação, né? Então, eu coloquei ali no Classroom, né, esse documento, que é a NBR 7229, que é a norma técnica da ABNT, que estabelece os projetos, a construção e a operação de sistemas de tanques sépticos, né? Então, vamos aqui, né, não sei se todos assistiram os vídeos, né, que eu postei, mas eu vou passar em especial um para vocês, tá? Que é o vídeo explicando o cálculo e a demonstração de fossa séptica. Então, eu peço que prestem atenção, porque depois nós vamos fazer um exercício e vocês vão tirar dúvidas desse exercício para que a gente possa depois fazer uma atividade que vai valer nota, e nessa atividade vocês vão demonstrar os cálculos, tá? Então, deixa eu... lá. Então, vamos projetar aqui. Deixa eu ver aqui, acho que tá com som, tá. Olá, meu nome é Graziela, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre fossa séptica, como projetar, como calcular as dimensões, como construir uma fossa ou um tanque séptico, como diz a norma. Mas afinal de contas, o que é uma fossa séptica? Vamos ver o que diz a norma 7229? Tanque séptico, unidade cilíndrica ou prismática retangular de fluxo horizontal para tratamento de esgotos por processos de sedimentação, flotação e digestão. Uma maneira bonita de dizer que, na verdade, a fossa ela é uma caixa enorme onde a gente vai recolher todo o esgoto vindo do prédio. Ela, na verdade, é um mini sistema de tratamento de esgotos, porque o esgoto vai ser depositado nessa caixa, que, conforme a norma, pode ser cilíndrica ou pode ser retangular. O esgoto vai ser depositado dentro dessa caixa gigante, que a gente precisa calcular o dimensionamento dela. E o esgoto vai sofrer uma decantação em que as partes sólidas vão se depositar no fundo e vai sair só as partes líquidas. Então, por isso que a gente tem uma entrada, a norma ali fala, né, de fluxo horizontal. Por que fluxo horizontal? Porque o esgoto entra por um cano num nível, aí vai cair o esgoto dentro desta caixa e a saída é no mesmo nível do cano da entrada. Por isso que se diz que o fluxo é horizontal. Certo? Vamos direto ao assunto e dar uma olhadinha na NBR para ver como é que se calcula o volume, né, da fossa. Então a gente vai aqui no item 5.7, já tem aqui, ó, dimensionamento do tanque séptico. Não precisa nem muita conversa fiada. A norma já traz a fórmula de como é que se calcula.
Então, ela tem um V aqui, ó. V vai ser o volume total, que é o volume útil, que é essas dimensões que a gente vai encontrar tem que ser por dentro, as paredes vão ficar fora das medidas que a gente encontrar, entendeu? E aqui a gente precisa informar na fórmula o número de pessoas ou de unidades de contribuição. Então, esse daqui é o único valor nessa fórmula que não tem parâmetros aqui nesta NBR. Então, a gente vai ter que buscar na outra NBR para descobrir quantas pessoas e aí ou quantas unidades de contribuição e para saber o número de pessoas vai depender do tipo de prédio que a gente vai projetar, ok? Os outros itens da fórmula é muito simples. É só pegar aqui, ó, tá vendo? Ver tabela 1, ver tabela 2, ver tabela 3, de novo, ver tabela 1. É praticamente só pegar os valores da tabela e jogar na fórmula e tá feito o negócio. É muito, muito, muito simples. Certo, voltando à nossa fórmula, então o valor de N nós já encontramos. Utilizando por exemplo, uma casa de 3 dormitórios, isso significa que eu terei um N igual a 6, tá? Então, os valores de C, que é a contribuição de despejos, e o valor de LF, que é a contribuição de lodo fresco, eu vou achar na tabela 1, ó. Então, a tabela 1, ela está aqui, bem à mão. Para residência, eu tenho o C, valor de C variável, e tenho o LF 1. Então, aqui eu vou escolher isso daqui, vai ser o projetista que vai definir. Vou escolher aqui o padrão médio, 130. Então, já encontrei o valor de C, 130, e o LF é 1. Para eu descobrir o valor de T, eu preciso olhar na tabela 2. Tabela 2 está aqui. Dá para ver? Dá. Aqui. Pronto. Então, a tabela 2 diz que a minha contribuição diária até 1.500. Bom, qual é a contribuição diária que eu tenho aqui? Ela vai ser 6 pessoas vezes 130. 780. É menor que 1.500, então o meu valor de T vai ser 1. Vamos à fórmula. O valor de T é 1. Me falta só o valor de K. O valor K, ó, ver tabela 3. Viram como é muito fácil? Tabela 3. Então, a tabela 3 é o seguinte: eu tenho o intervalo entre limpezas e tenho a temperatura média do ano. Isso é o que vai definir qual é a taxa de acumulação, que é o K, taxa de acumulação total de iodo. Eu sempre escolho, dou preferência por um intervalo de limpeza de 5 anos, porque dificilmente alguém abre a fossa de ano em ano. Então, quanto maior o tempo que tu definir aqui, maior vai ser a fossa e maior é a capacidade que ela tem de guardar os resíduos, certo? Temperatura de Porto Alegre, ela fica entre 10 e 20 graus, isso é a média, tá? A média do ano. Então, eu chego a um valor, eu puxando os dois, chego a um valor de 225. Esse é o valor de K que vai lá na fórmula, 225. Mil mais.
Esse volume aqui, ele vai dar, acredito que vai dar 3.000 e pouco. 130 mais 225 vezes 6, 3.000, 3.130 litros, ou 3,13 metros cúbicos, ok? Isso daqui é fácil, né? Todo mundo sabe. 1 litro, 1.000 litros, 1 metro cúbico, certo? Sem dúvidas, né? Bom, eu chegando nesse valor aqui, nesse valor de capacidade, aí eu vou definir qual é que é qual tipo de fossa que eu vou escolher. Se for uma fossa do tipo pré-fabricada, eu vou pedir para o fabricante um modelo dele que atenda esta capacidade ou mais. Aí, se eu for construir, né? Se eu for construir essa fossa, daí eu vou ter que respeitar, eu vou ter que observar mais uma tabela, que é a tabela número 4. Vamos ver se vai dar para ver aqui. Isso. Número 4, que diz o seguinte: volume útil de até 6 metros quadrados, que é o nosso caso ali, que eu tenho um pouquinho mais de 3 metros cúbicos, desculpa, metros cúbicos, é volume, não é área. Eu preciso de uma profundidade entre 120, entre 1,20 m e 2,20 m. Tem que ficar dentro dessa altura. Então, eu respeitando essa altura e se ela for, por exemplo, se ela for retangular, a menor dimensão dela tem que ter no mínimo 80 centímetros, certo? Então, essa daqui é variável, essa daqui tu pode escolher. Se ela for cilíndrica, o diâmetro dela tem que ter no mínimo 1,10 m. Combinado? É isso. Viu como é fácil? É muito simples. Eu vou mostrar essa figura da NBR porque ela tem uma informação aqui que é bastante importante, que é essa daqui, ó. Ela mostra o fluxo de entrada e de saída, que ele tem que ser numa linha reta. Eu não posso, por exemplo, vou ter que apagar depois toda a minha norma. Olhando de cima, tá? Eu tenho um pátio aqui, aqui eu tenho a casa. Aí aqui eu tenho o esgoto que vai deixar, né, a tubulação que vai deixar o esgoto dentro da fossa. Se a entrada de esgoto é por aqui, a saída tem que ser por aqui. Não pode ter nenhum tipo de angulação. Isso daqui tá qualquer angulação aqui tá errada. Tem que ser sempre assim e a saída na linha reta, tá? Isso porque quando aqui a gente tem, digamos que seja a parede, né, da fossa, tem que ter o fundo também, se for de concreto, de preferência de concreto, tem que ter o fundo. Então aqui tem a tubulação, que é essa daqui, ó. Aqui tem a tubulação que está largando o esgoto dentro. E isso daqui é o que a gente chama de septos da fossa. Nada mais é do que isso daqui é um cano de PVC. Aqui a gente coloca uma conexão chamada T. E aqui a gente coloca um outro pedaço de tubo e um outro pedaço de tubo. A mesma coisa. Ah, vizinho motoqueiro adorado.
A mesma coisa acontece deste lado aqui, ó. A gente coloca um pedaço de tubo, se esse daqui é DN100, aqui também a gente faz DN100. Por quê? Porque esse esgoto ele vai chegar aqui, vai cair, as partes mais sólidas elas se acumulam no fundo, é por isso que as fossas precisam ser limpas, né, naquele período lá que a gente previu no cálculo. E aí as partículas mais leves elas vão subir, e aí elas vão subir por aqui e saem assim. Apesar de o esgoto fazer esse movimento aqui, o fluxo ele é horizontal. Esta outra figura, ela mostra mais detalhadamente como é que devem ser feitos, como é que devem ser construídos os septos, ó. Então aqui ela mostra a dimensão A, que é a dimensão A, que é esse tubo aqui, né? O tubo da parte de cima do primeiro septo, ele tem que ser maior do que 5 centímetros. A dimensão B, que é a distância, na verdade, é a distância entre a tampa e o início do septo também tem que ser maior do que 5 centímetros, ou seja, a tampa da fossa e a distância de nível entre a tampa da fossa e o início do esgoto, a tubulação do esgoto tem que ser maior do que 10 centímetros. Então, em termos de segurança, para ter segurança, essa distância aqui não pode ter 10, ela tem que ter mais, certo? Depois de calculado o volume mínimo necessário para essa fossa, é que o projetista vai tirar a sua conclusão de qual é o tipo de construção de fossa que vai ser mais adequado ao projeto. Se por acaso tu escolher fazer uma fossa pré-fabricada, o que a gente faz? A gente faz uma escavação, de preferência com uma retroescavadeira, né? Escava um buraco maior do que é a fossa. Bom, então essa parte aí, o resto do vídeo, ele é mais para quem vai fazer o projeto, tá? Então, neste caso, alguém tem alguma dúvida? Não. Vamos lá. Então, eu coloquei lá, não sei se vocês leram no Classroom, tem que ler no Classroom lá. Vocês precisam de papel e caneta aí, porque vocês vão agora fazer uma atividade a partir dessa explicação. Então, por isso que eu estou pedindo uma dúvida, se vocês têm dúvida, porque justamente, né, eu vou projetar agora aqui a atividade, e vocês vão fazer essa atividade e depois digitar no chat a resposta do exercício. E aí, dúvidas, vocês vão abrindo o áudio e a gente vai conversando com vocês, tá? Então, basicamente, vocês vão abrir ali a NBR, tá? Para achar os gráficos. Então, deixa eu aqui pegar, né? Então, basicamente, tem aqui a NBR. Então, vocês vão, né, observar aqui a equação, né, o volume, tá? Então, aqui, né, o volume é igual a 1000 mais N, que é o número de pessoas, né? N, né, que é o quê? Desculpe, N, o número de pessoas, vezes o que está dentro do parênteses. Então, para resolver isso aqui, primeiramente você tem que começar pelo parênteses e sempre começar pelas multiplicações. Então, peguem essa ordem de
cálculo aritmético, né? Você sempre começa pela multiplicação e depois, ou divisão, e depois vai para soma e subtração, tá? Sempre por dentro dos parênteses para fora. Então, primeiro vocês começam dentro do parênteses, vão multiplicar C, que é a contribuição de despejos, vezes o T, que é o tempo de detenção. Então, o C está na tabela 1, o T está na tabela 2. Você vai multiplicar um pelo outro. Mais K, que é a taxa de acumulação, vezes LF, que é a contribuição do lodo fresco, né, em litros por pessoa. Então, você vai multiplicar o C e o T, depois vai multiplicar o K e o LF, você soma os dois e depois multiplica por N. Esse resultado aqui, depois você soma com 1.000 para te dar o volume, tá? Então, o volume, ele vai ser dado, né, a partir disso aqui. Ok? Então, dentro dessa ordem, nós vamos aqui, então, projetar o exercício, e aí vocês vão fazer o exercício. Então, vocês têm aí, a partir de 20 minutos, né, para poder fazer esse exercício. Então, vejam aqui. Calcule o volume de uma fossa séptica de uma escola com 1.500 alunos que funciona os 3 turnos, capaz de suportar 1 ano de carga de efluentes. Então, essa escola, ela suporta 1 ano de carga de efluentes, ou seja, todo ano tem que limpar a fossa, tá? E aí também responder qual o modelo mais adequado a ser utilizado, né? Então, vocês vão ver lá se ele é cilíndrico, se ele é retangular, tá? E aí usar essa fórmula que nós temos aqui, ok? Então, peguem caneta, peguem papel, tá? E podem fazer aí a continha. Tem que puxar a tabela aí, ok? Alguma dúvida? Se você, Não. então, a gente vai fazer assim, tá? Se alguém precisar sair do Meet, tá? Pode sair. A gente vai voltar aqui às 10 para as 3, tá? Vamos voltar 10 para as 3. Vocês vão digitar no chat o resultado que vocês tiveram, tá? E aí a gente vai resolver isso no final da aula, ok? Para ver se vocês estão corretos ou não. Daí depois eu vou lançar o exercício que vai valer nota. Qualquer coisa, eu estarei aqui, tá? É só chamar pelo áudio. Professor, você pode mandar no chat o que significa cada letra ali? O C, o T, o K e o L? LF? Você não consegue baixar a norma? Ah, onde é que tá? Tá na... Meu Deus do céu, gente. Acabei de falar que tá tudo no Classroom. Ah, tá. Foi mal. Ai, tá. Vão lá no Classroom. Ó, tá lá no Classroom, na postagem. Tem, né, o link para o Meet e tem a ABNT. Tá lá. Ok?
Professor, lá na tabela não tá aparecendo das escolas, a contribuição de esgotos, o C lá. Tá tipo sem nada. No resto tá, mas. Tem, Tem? tem. Ué, Não tem nada, tá em branco. Tem uma. Tem. Eu tô vendo, tem. é Ok. 50 então? Porque só tem em cima os 50, no escola não tem. Na página 4, Página 4. tabela 1. É que a gente tá, exatamente. Na tabela 1 que a gente tá. Prédio é uma ocupação, o prédio da escola é uma ocupação permanente, pessoas moram lá ou ela é temporária? Temporária. Estão vendo ali? Ah, sim. Ah, Nossa senhora, entendi tá agora. ali, eu tô falando. Aí, bom, Nossa, é. beleza? Heitor. Que? Podem usar o áudio, podem usar chat, tranquilo, como Ah, se tá. estivesse na aula. Quiserem perguntar um pro outro aí. Ô, Nai, tá ali, ó. No número 2. Ah, sim. O número 2 ali embaixo, ali, ó. Tem o nome, só que não tem o número. Ou eu que tô bem cega mesmo. Ou tá bagunçado. Vai entender. Tem. Tá falando do escolas daí externatos ali, tá ligado? Esse E daí não tem mais. locais de longa permanência. Ah, burra, burra, burra. Sim! Esse daí é tipo aquelas escolas que você mora, tá ligado? Ah, sim, sim. A Sei, de sei, cima sei. é a escola. Externato é escola que você vai e volta para casa. Aqui, ó. E locais Internato de é aquela longa escola permanência. que você mora na escola. Tipo o Ué, CEP de Rio Negro, você mora dentro da escola. Deus me livre. É que lá é agrotécnico, então você tem que cuidar das coisas lá da Ah, sim. fazenda. Daí você tira Que leite de legal. manhã, dirige trator, essas coisas. Que preguiça, mas é legal. período de detenção. Beleza. Professor, o período de detenção é o horário que não tá em funcionamento a escola, certo? Ou não? Ou é o contrário. Como É o assim? contrário. O quê? O período de detenção lá, o T. O quê? O, isso, o T. É período de detenção. É, o T. Peraí, deixa eu achar aqui. Peraí. T está na tabela 2. Então, você tem que calcular pela contribuição diária, pelo L. Cadê? O Qual é? L tá na segunda tabela. Cadê? Aqui, eu achei o L. Você tem que calcular a contribuição diária, daí você vê o tempo de detenção. Tem uma dica lá no problema. No enunciado do problema tem uma dica. Sim, dos 3 turnos, não é? É essa a dica? Exatamente. 100 neurônios para botar a dica em prática. Eu tô tentando.
Pronto, todo mundo? Escrevam o valor no chat e se ele vai ser prismático ou cilíndrico. Alô? Cadê vocês?
Pessoal, cadê vocês? Professor, Diga. sendo bem sincero, eu acho que todo mundo travou. Travou. Ninguém tá com coragem de falar que não tá conseguindo fazer. Não, mas não é a primeira vez, é natural. Sim, eu vou falar, eu não tô conseguindo fazer. Bom, enfim. Então, cadê todo mundo? Eu quero que todo mundo escreva no chat aí que tá online, então para eu mostrar a resolução. Ô, gente, cadê? Eu vou chamar eles lá. Então tá, pessoal. Então, vamos lá mostrar a resolução. Então, daí a gente termina a aula e vocês, né, podem podem tentar daí fazer em casa ali com mais calma, tá? Então, deixa eu ver qual deles que eu estou apresentando agora. Então, vocês estão vendo ali o exercício? Tá dando para ver aí? Sim, tá dando pra ver. Então, beleza. Então, primeira coisa, né? Claro que vocês têm que aprender a fazer o cálculo justamente para que vocês possam, né, por exemplo, saber se quando você estiver, por exemplo, numa secretaria de meio ambiente, você saber se a fossa está dentro da legislação, né, numa questão de fiscalização. Então, basicamente, né, diz ali, calcule o volume de uma fossa séptica de uma escola com 1.500 alunos. Então, esse é o N, tá? É o número de alunos. Então, que funciona os 3 turnos. Então, uma escola que funciona os 3 turnos, ela funciona em média das 7 da manhã até as 10 da noite, mais ou menos, né? Capaz de suportar 1 ano de carga de efluentes. Então, né, basicamente, todo ano tem que trocar a fossa, né, tem que limpar a fossa. E qual o modelo mais adequado a ser utilizado? Então, utilizando essa equação, né, nós vamos ter aí a resolução, que é basicamente esta aqui. Deixa eu trocar a tela. Então, pessoal, tá aí, né, a tela de resolução. Então, vejam ali, né, que o volume é igual a 1.000 mais N vezes C vezes T mais K vezes LF. Tá? Então, basicamente, é essa a nossa fórmula. Então, o que nós vamos ter? O 1.000 você mantém, né? O N é 1.500, e aí vem o cálculo de C e T, né? C, se a gente for olhar lá na nossa fórmula, basicamente, C é a contribuição. E essa contribuição estará na página 4, tá? Então, vamos projetar aqui, tá? Então, vai demorar um pouquinho, porque tem que trocar as telas, projetar as telas, tá? Então, vamos ver aqui a nossa legislação. Então, basicamente, né, na tabela 1, onde é o C, você tem o tipo de prédio. Existem 2 tipos de prédio. Ocupantes permanentes, que são aqueles que moram no prédio,
e os ocupantes temporários, né? Então, basicamente, vocês vão ver aqui que hotel entra como ocupação permanente, justamente porque hotel fica 24 horas por dia funcionando, tá? Então, basicamente, ele vai entrar aqui como ocupação permanente, tá? E aqui, ocupantes temporários, né, são aqueles que têm horário de abrir e fechar, tá? Então, basicamente, nós temos as escolas aqui, né? Escola, externato, né? Porque é escola regular, normal, tá? Então, as escolas, externatos e locais de longa permanência, aqui a unidade é por pessoa, tá? E a contribuição de esgotos é 150 e o LF é 0,20, tá? Então, voltando ali para a nossa conta, voltando lá para a nossa conta, nós vamos ter aqui 50 e o 0,20 aqui. E aí, vai calcular o T, né? Para calcular o T, o que nós fazemos? Basicamente, nós vamos ter na nossa tabela, a tabela de T, né? Que é a contribuição diária. E aí, nós temos que observar qual é o tempo de detenção, né, dos despejos por faixa de contribuição diária. Então, basicamente, né, o que nós temos aqui? Esse cálculo de T, ele vai ser pela quantidade de pessoas vezes a contribuição diária dessas pessoas. Então, nós vamos ter aqui mais de 9 mil, né? Porque a gente vai pegar 9 mil, né? E vai... Vamos pegar aqui... Peraí. Ai, é tão ruim que está tocando. Então, nós vamos ter 9 mil. Por quê? Né? Porque nós vamos ter um tempo de detenção em torno de 12 horas, tá? Em média de 12 horas, tá? Com 0,5, e aí, multiplicando por 1.000, nós vamos ter aí, né, a questão da quantidade de pessoas que nós vimos aqui, né? 1.500 vezes a contribuição por pessoas de 50, se você pegar, multiplicar 50 por 1.500, vai dar um número bem grande, tá? Que acho que era 45 mil, tá? E aí, você vai ter aqui, né, a contribuição de 9 mil. Sabendo disso, né, nós vamos ter 65, que vem do K, e aí no K, basicamente, nós vamos ter intervalo de limpeza, né? Se você olhar na tabela 3, vai ter ali, né, 1 ano, e com 1 ano, a faixa de temperatura ambiente, qual é a faixa de temperatura ambiente de Curitiba? É entre 10 e 20 graus, tá? Essa é a faixa média. Então, nós vamos utilizar 65, tá? Depois vocês leiam lá na tabela 3, tá? 65. 65 vezes LF, que é 0,20, que estava na tabela 1. Multiplicando tudo, vai dar, né, que o volume da fossa séptica, né, então a gente fez aqui, ó, né, isso vezes isso dá isso, né, 65 vezes 0,20 dá 13, e aí a gente foi resolvendo, pode ver que aqui a gente manteve, fomos resolvendo o primeiro que está dentro do parênteses, deu esse valor, multiplicado por 1.500 deu este valor, né, 67 milhões, mais 1.000 vai dar 67 bilhões 519 milhões e 500 mil litros, ou, né, cortando os 3 zeros, tem metros cúbicos, que é, né, 67 milhões de metros cúbicos de fossa séptica,
Então, esse é o tamanho de uma fossa séptica de uma escola de 1.500 alunos. Tá? E aí, como é que a gente vai saber se nós vamos fazer uma prismática ou uma cilíndrica? A cilíndrica, segundo a norma, ela é quando você tem a possibilidade de fazer menos área, né, horizontal, por mais profundidade. Se você quiser ter bastante área horizontal, uma área ampla, você pode fazer ela mais rasa. Então, no caso da escola, né, como escolas geralmente têm um terreno bem amplo, a gente faz fossas sépticas retangulares. No caso lá do CEP, né, quando vocês estão ali indo para a educação física, né, se vocês lembram, sai do CEP, ali da cantina, né, e vai para as quadras. Esse caminho todo é a fossa séptica da escola, tá? Então, todo aquele terreno que fica do lado direito, quando vocês estão indo para a quadra, todo o terreno do lado da quadra, né, das quadras, onde tem bastante árvores ali, é a fossa séptica do CEP. Então, ela é ampla, para que ela não precise ser muito profunda. Porque quanto mais profundo uma fossa séptica, pior para você limpar. Porque você tem que, né, enfiar uma mangueira lá, e às vezes essas mangueiras não são tão compridas, né? Vem um caminhão de fossa, e esse caminhão de fossa é que vem limpar, né? Então ele tem uma bomba hidráulica que suga, né, o conteúdo da fossa para dentro do caminhão. E aí, às vezes, você tem mais de um caminhão, né, possível. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Não, eu pelo menos agora entendi bem. É um cálculozinho assim, bem tranquilo. Vocês só tem que pegar a tabela, é mais raciocínio lógico, né? Então, eu achando que não podia passar de 1.000. Bom, pode passar sim. Imagine, uma fossa séptica vai receber todo o esgoto, né, da escola, por exemplo. Né? Então, imagine quantas descargas, quantas vezes as pessoas lavam a mão, né, quantas vezes a pessoa bebe água, É toda que a comida que é feita, tudo isso vai para a fossa séptica. quando eu tava fazendo a conta, toda vez que eu acabo fazendo, sei lá, e aí passa de 1.000.000, eu já falo, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Mas é grande mesmo. São números impressionantes, mas se formos abrir a fossa séptica da escola, dá para entrar lá dentro. É maior que uma sala de aula ali. Né? Qualquer coisa, né? Não, brincadeira. Vai ter que nadar no esgoto. Porque o cheiro não é tão bom assim, porque lá vai ficar 1 ano de esgoto. Crentes, pai. Né? E a fossa da escola não é de 1 ano, ela é de 3 anos. Então é esgoto de 3 anos acumulado ali dentro. É que esse ano vocês não ficaram na escola o ano inteiro. Esse ano teve limpeza, né? Então, geralmente, o ano que tem limpeza, a escola inteira fica cheirando, porque abre a fossa, né? Geralmente é à tarde. Então, nesse sentido, é bastante, mas vamos imaginar ali que, quando vocês viram na imagem lá da arquiteta, vocês viram que a água ela sai, né? Então não é que a água fica lá. Todo o esgoto entra, né, dentro da fossa. A água excedente ela vai sair pelo outro cano, tá? E os dejetos, né, a parte mais sólida ou a parte que flocula, ou flutuante, elas vão ficando na fossa. Então o que vai acumulando lá é dejeto. A água vai saindo, né? O que fica ali, basicamente, é os dejetos. E ainda sobra espaço depois de 1 ano, 3 anos, sobra espaço. Né? Porque essa água vai evaporando e vai compactando cada vez mais o efluente ali dentro. Por causa do próprio peso. Quanto mais efluente lá dentro, mais peso, e aí mais compactação vai acontecendo. Então, a gravidade, ela ajuda a disposição dos dejetos, né, dentro da fossa. Alguma coisa aí?
de dúvidas? Da minha parte, não sei o pessoal. Pessoal, dúvidas? Não. Não? Quem mais? Não. Kevin, Gabriela, Isabela, quem Não. mais tá aí? Não. Não, ok. Heitor, né? Todo mundo, Ivan. Eu já falei. Ó, hein? Se vocês não responderem, a próxima aula vai ser com vídeo, hein? Ah, eu não Então, tenho problema, eu já liguei a câmera uma vez, agora nada mais me assusta. eu já vi que não tem Só você problema. não tem problema, Karen. Por É. favor. Não, com isso, né? Porque eu tenho bastante Os problema. outros aí, se estiver no banheiro, vão abrir a câmera no banheiro se não responderem. Então, Olha que legal, galera. Live no aí banheiro. todo mundo respondendo, que divertido, né? Então, ok? Então, Ok. se ninguém tem dúvidas, amanhã eu vou postar a atividade, tá? Que vale nota. Eu dando um retorno dos vídeos. Tem gente que não mandou vídeo ainda, tá? Mande E tem vídeo. gente que nem vai mandar. Eu dei mais uma semana para vocês fazerem. Alguém tem dúvidas de como, né? Parabenizando lá o grupo que tirou 3, né? Eu acho que é inclusive o grupo da Kari, não sei. Sou Me eu! sinto uma deusa. Ficou muito bom. Depois a Karen pode Ai, passar obrigada. o link, né? Para o pessoal aí ver como é que ficou. Não, isso aí não. Tá? Ficou bom, vocês fizeram uma análise boa, era bem aquilo mesmo. Tem gente que não fez exatamente aquilo, fez mais uma análise do documento do que dos candidatos, tá? Mas também teve um outro grupo, acho que do Rodrigo, ficou bom também, tá? Do Rodrigo. E teve gente aí que tem que mandar, tá? E aí, depois que vocês mandarem, eu dei mais uma semana de prazo para o pessoal mandar esse vídeo aí, tá? E daí a gente termina e digita a nota. Alguém tem alguma dúvida mais de qualquer coisa aí? Não? Não. Eu tenho que deixar o pessoal responder, porque eu já respondi. Não, não tem não. Ok, então. Então vamos fazer aí chamada, escrevam o número de vocês e já podem sair e até semana que vem. Meu Deus, como eu detesto escrever nesse chat, porque todo mundo fica saindo e não dá pra escrever.